Graça e paz, amados irmãos, que bênção estar aqui com vocês mais uma vez, para junto nós falarmos a respeito das lições bíblicas desse trimestre, primeiro trimestre de 2025. E já estamos na lição de número 11, tá bom? A lição de número 11 traz esse tema: a salvação não é obra humana, tá bom? O textuário nos diz: não pelas obras de justiça que a houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Está lá em Tito, capítulo 3, versículo 5. Verdade prática nos diz: a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. Isso é importante porque nós encontramos até dentro do meio evangélico pessoas achando que a salvação é meritória. Em nosso gráfico esboço, você pode acompanhar, nós temos 3 pontos: a salvação sobre a graça de Deus. Segundo ponto, soteriologias inadequadas da antiguidade. Terceiro ponto, soteriologias inadequadas de hoje. Tá bom? Então vamos lá para nós adiantarmos aqui. Meus irmãos, palavra-chave da nossa lição, como você já sabe, sempre nós abordamos essa palavra-chave, aqui neste caso é salvação, tá bom? Salvação. Quando nós estudamos sobre a questão da salvação, nós aprendemos que a salvação, no grego, soteria, vem de soter, salvador. Soteria, salvação, tem esse sentido de salvar, de livrar de um perigo iminente. É como uma libertação de algum perigo, ou mesmo uma cura, não é? A própria redenção, a própria sensação de bem-estar. Tá? Quando você vê, por exemplo, Deus proporcionando um meio para o povo judeu ser salvo ali no Egito, é neste sentido. Tá? O anjo da morte viria para trazer julgamento, juízo sobre toda a nação egípcia. E o povo de Israel estava lá, no meio, ali naquela nação. O que eles precisavam fazer para ser livres, para ser salvos daquele anjo destruidor? Eles tinham que matar um cordeiro, vocês sabem a história, aspergir o sangue sobre os umbrais da porta, não é? E aguardar aquele momento em que o anjo passaria na casa de cada pessoa. Tá? E é claro que a pessoa em que estivesse os umbrais da porta aspergido pelo sangue, aquele anjo então passaria por cima, né? Que é o Pessac. A Páscoa é nesse sentido, passar por cima. Salvação é isso, meus irmãos. Salvação é isso. Eu quero trazer aqui um gráfico para os irmãos olharem antes de nós falarmos aqui da continuidade, tá bom? Do nosso estudo. Olha só, esse gráfico ele é muito importante porque ele fala sobre o problema do pecado. Vocês sabem, meus irmãos, que o maior problema da raça humana, do ser humano, é realmente o pecado. E por que isso? Porque o pecado nos coloca em condenação, o pecado nos coloca em rota de colisão com o nosso sumo pastor, com o nosso juiz, que é o nosso Deus. Tá? Para todos os efeitos, os homens, todos estão condenados à perdição, à danação eterna, ao juízo eterno. Esse é uma consequência do próprio pecado. Ninguém escapa disso. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o pecado traz esse problema, uma consequência grave para a nossa vida, que é a separação de Deus por toda a eternidade, que é o juízo de Deus que vai ser derramado.
também sobre toda a humanidade. Mas o que é que Deus faz para resolver esse problema? Qual é a solução para esse problema? É a salvação. É o plano da salvação. É importante, meus irmãos, nós entendermos isso para que a gente possa pregar de maneira correta para as pessoas. Porque tem pessoas que não entendem. Aí elas perguntam por que nós temos que ser salvos? Do que nós temos que ser salvos? Primeiro, que Deus nos criou com livre-arbítrio. Então, pelo livre-arbítrio que Deus nos deu, nós temos a opção de servir a Ele ou não servir a Ele. Tá? Mas precisamos entender que todos nós estamos sujeitos às consequências do pecado. Você pode viver uma vida pecaminosa do jeito que quiser. Ninguém te impede de viver isso. Mas a consequência, o resultado dessa vida, você não pode escolher. Ela vem para todos os homens. Só que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, preparou um plano de salvação para que a gente possa ser livre dessa condenação. Tá? Então, esse é o sentido de salvação. Por isso que é importante, eu sempre tenho enfatizado isso, meus irmãos, que é importante a gente pregar não apenas o Deus do amor, o Deus amor, mas é importante pregarmos o Deus ira, o Deus condenação. Por que isso? Porque, de fato, nós estamos em dívida com Deus e isso nos coloca em rota de colisão com Ele. Por isso que nós precisamos abraçar, aceitar essa salvação que Ele nos concede. Tá bom? Ele pode fazer isso, algumas pessoas questionam, mas Ele pode fazer isso porque Ele é Deus. Ele nos fez, nos dotou de livre-arbítrio. Por isso que eu digo que o livre-arbítrio é muito importante nessa questão. Exatamente porque coloca também a responsabilidade no homem. O homem é responsável, tá? Pelos seus atos, no sentido de escolher o que quer fazer. Se quer fazer o bem ou quer fazer o mal, tá? Então é importante esse conceito da salvação, tá bom? Queridos, o primeiro tópico nós temos aqui, olha, descrição do estado espiritual humano, mortos em ofensas e pecados, exegese dos versículos 8 a 10, que é exatamente o texto de Efésios, né, da nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. E aqui eu queria mostrar uma coisa para os irmãos, uma espécie de diagrama, tá bom, irmão? Só para a gente pontuar aqui algumas coisas importantes. Esse diagrama que você visualiza aí, ele está mostrando a nossa condição espiritual em Efésios 2. Tudo isso daí está tirado do texto, tá bom? Mas é para mostrar como é que nós estávamos. Então ele começa dizendo que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ou seja, está falando de morte. Essa morte não é apenas a morte física, mas é a morte espiritual. A morte espiritual significa dizer que a gente estava separado de Deus, porque a palavra morte, nesse sentido, se refere à separação de Deus. Veja que o homem vivia em plena comunhão com Deus lá no jardim do Éden. Não havia morte. Deus se manifestava lá na virada do dia, lá no jardim. O homem tinha essa comunhão maravilhosa com Deus, mas quando ele peca, a primeira coisa que acontece é ele ser banido, expulso da presença de Deus. Ele sai daquele jardim, que era, na verdade, ali uma espécie de santuário, um lugar de adoração a Deus, aonde o homem tinha comunhão com Deus. Depois que ele peca, então ele é separado de Deus. Isso é a morte espiritual, tá bom? Que veio logo em consequência do pecado. A morte física veio depois. Tanto é que a Bíblia mostra que o homem viveu muitos anos. Mas o fato é que a morte espiritual está aí para todos os homens. Então, quem não foi alcançado pelo Senhor ainda está morto. Tá? Essa morte é em delitos e em pecados, porque delitos e pecados é infração de lei,
nós estamos constantemente infringindo a lei de Deus, porque Deus colocou uma lei moral dentro de nós, né? A imago Dei, a imagem de Deus está em nós. Sabemos o que é certo, sabemos o que é bom, mas mesmo assim nós não optamos por fazer o que é certo, o que é bom. Tá? Segunda coisa importante, segunda condição espiritual em Efésios 2 é que, olha, a vida espiritual. A gente estava morto espiritualmente, separado espiritualmente. Mas ele nos deu vida. E o que significa essa vida? Comunhão com Deus, religação com Deus, que é sentido, né? As pessoas falam que a palavra religião é religare. Então, esse é o sentido real da religião, o religare, o estar ligado com Deus, o estar em comunhão com Deus, tá bom? Nós estávamos mortos por causa das nossas ofensas, dos nossos pecados, mas através de Cristo ele nos deu vida, ou seja, ele ressuscitou aquele homem interior que estava vivendo apenas do domínio da carne, né? E aqui mostra também outras condições que o homem vivia. Por exemplo, o homem havia um andar mundano, que é o que Paulo fala, que a gente andava no curso deste mundo. O curso é direção, né? É direcionamento. Então, o nosso andar era mundano. A gente ia para onde a gente quisesse ir, a gente aceitava tudo que esse mundo oferece, ou pelo menos esse sistema mundano oferece, tá bom? É o que acontece com as pessoas também, que não ainda foram vivificados espiritualmente, eles andam segundo o andar mundano, segundo aquilo que o mundo oferece, tá bom? Terceira condição, nossa condição espiritual, quarta condição espiritual, segundo Efésios 2. Havia também sobre nós uma dominação satânica, porque Paulo diz aqui que a gente andava segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, ele está falando aqui, Efésios fala bastante sobre essa questão da nossa guerra espiritual, né? Tanto é que Efésios 6 fala sobre as armas da nossa guerra, e ali ele cita também principados e potestades nas regiões celestiais. Não está falando, evidentemente, do céu de Deus, né, onde Deus habita, mas está falando neste céu, abaixo do terceiro céu, que é esse céu, tanto o céu atmosférico, quanto esse céu também sideral, que é aonde se acredita que há essa atividade satânica, demoníaca, né? Por isso que fala de príncipe das potestades do ar. Ou seja, nesse sentido ele está dominando, né? Meus irmãos, está muito claro, tá? Na Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento. De onde vem Satanás? De rodear a terra e de passear por ela. Porque ele é o príncipe das potestades do ar. E ele já tinha observado a vida de Jó, né? Então, as pessoas, de certa forma, andam dominadas por esse adversário, tá bom? A nossa condição espiritual. Quinta, nós andávamos desobediente, ou seja, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência. Então, a desobediência é como um espírito, tá? E ela tem filhos, né? Filhos no sentido aqui de herdeiros, alguém que herda a desobediência como algo principal da sua vida. Ou seja, a característica principal dessa pessoa é a desobediência. Porque o homem é assim mesmo, desobediente contra Deus. Né? Por isso que está em guerra contra Deus, no sentido de seguir os seus próprios desejos, de fazer a sua própria vontade. E por último, aqui diz que eles eram, por natureza, filhos da ira. Veja que também fala de novo aqui filhos, né? Então está falando de filhos, está falando de herdeiros, né? Todas essas pessoas que estavam mortas, que tinham um andar mundano, que tinham essa dominação satânica, que eram desobedientes, o resultado para eles é que eles iam herdar a ira de Deus, ou seja, quando Deus iria derramar sua ira, sua destruição sobre essas pessoas, que ainda vai ser feito. Tá bom, meus irmãos?
Vai ser feito por um motivo de que os homens não querem se arrepender, né? Para aceitar a graciosa salvação de Jesus, o presente da graça em Jesus, e por isso que, infelizmente, vão ser condenados. Esse ponto aqui, meus irmãos, acredito que abrange esses dois, tá? Esses dois primeiros subpontos, a descrição do estado espiritual e mortos em ofensas e em pecado, que nós já falamos. Aqui no terceiro subponto está falando da exegese do versículo 8 a 10, tá? Que ele fala aqui sobre essa graça, esse favor imerecido, mostrando que não é uma intenção humana, não é algo humano, mas está falando de um dom de Deus, ou seja, de uma direção que vem de Deus, de algo que vem de Deus, não vem dos seres humanos, né? Porque a gente não consegue, tá bom? Eu fiz aqui, baseado nesse texto, um gráfico que eu já tinha mostrado antes, que fala sobre a fé e o desejo de salvação. Meus irmãos, vocês sabem que é comum, pelo menos na espécie humana, esse desejo pelo sagrado, pelo divino, né? Os homens têm esse desejo, essa religiosidade latente dentro de si mesmo, né? É claro que alguns procuram de acordo com suas conveniências, mas eu só estou enfatizando aqui que há um desejo, porque alguém já disse lá atrás que dentro do coração do homem há um vazio do tamanho de Deus, ou seja, só Deus preenche esse vazio. Como as pessoas não conseguem achar Deus, né, uma boa parte deles, então eles vão atrás de outros subterfúgios, de outros deuses, para tentar achar algum meio de salvação. Com isto, eu quero dizer que, para todos os efeitos, existe dentro do homem, é possível que existe dentro do homem esse desejo, tá? Ainda que ele não saiba quem procurar, tá? Isso ficou muito claro lá em Atos, quando Paulo chega em Atenas e ele vê todas aquelas pessoas cultuando a vários deuses, altares, as diversas divindades da época, mas tinha um altar lá ao Deus desconhecido. E ele dizia que era aquele Deus que ele adorava. Por que isso? Porque o homem tem esse desejo latente, tá? Então colocamos aqui a fé e o desejo de salvação. Isso aqui é apenas para você entender. É uma comparação, é uma analogia, tá bom, meus irmãos? Vocês podem ficar à vontade para também dar aí a sua opinião. Imagine que você tem uma pessoa que está em um mar e esse mar está infestado de tubarões, de peixes, né, ferozes que podem destruir esse homem. Como se não bastasse, esse homem está amarrado em um peso. Esse peso chama-se pecado, que está puxando, evidentemente, ele para baixo para destruir. Tá bom? Ah, esse homem, por si só, se você olhar essa imagem que está aí no vídeo, na tela, né? Você acha que esse homem, por si só, ele consegue salvar-se? Não, ele não consegue salvar. A situação dele é difícil. Ele vai afundar e com certeza em poucos minutos vai morrer, tá? É assim a situação do homem. Veja essas verdades. O homem está morto em seus delitos e pecados. Tal morte é a morte espiritual. Não é eterna ainda e nem a física. Mas esse homem não pode salvar-se a si mesmo. Por exemplo, quando você olha para essa imagem, você deduz que daí não há nada que ele possa fazer para ser salvo. A situação realmente é difícil. Então nós colocamos aqui uma questão. A pergunta: mesmo morto em pecados e incapacitado de salvar, o homem não tem fé para crer em Deus. Mas ele pode, dentro dele existir esse desejo de salvação?
provocado talvez por esse vazio interior, por esse coração dentro dele que está oco, está vazio? Essa é uma questão. Você acha que é possível isso acontecer? Segunda questão. Mesmo sem ter a fé salvadora, e veja que aqui não é só, aqui não está envolto ainda a fé. Isso anula o desejo do homem de ser salvo, este anseio da alma, torna ele participante da salvação, participante no sentido de meritória? Evidentemente que não. Mas é possível que exista dentro desse homem o clamor por salvação, porque de alguma forma ele sente que está perdido. E o que nós acreditamos é que é possível que esse desejo aflore dentro do homem, né? Meus irmãos, olha que coisa interessante. Aí eu concluo dentro desse tópico com algo muito importante. É aqui que se manifesta a graça salvadora de Deus. Por isso colocamos, o homem preso no pecado não pode salvar-se. É um fato. O destino dele é a morte, realmente. Mas por algum lampejo da graça, essa graça aqui é manifestada por esse bote, digamos assim, não é? Por essa boia salva-vida, que é lançada como um presente para que ele possa ser salvo. Veja que essa boia, ela tem uma representação como uma atitude do próprio Deus, ou seja, é de Deus o desejo ou a iniciativa de salvação. É por isso que a graça, é por isso que o homem é salvo pela graça. Né? Não é pelos méritos humanos, mas é pela graça. Então a graça de Deus, como diz a lição, é a parte de Deus. E a fé, a gente pode dizer que é esse desejo da salvação. Ou seja, a fé é a nossa parte, é a parte de nós queremos ser salvos em Cristo. Ele lança a sua graça e a fé em Cristo nos pode salvar. Tá bom? Como dizia Norman Geisler, a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Tá bom? Então é muito importante, meus irmãos, nós entendermos isso, tá? Professor, há uma pergunta que a gente pode colocar aqui. Eu fiz baseado nesse auxílio bibliológico, tá? Como é que a gente pode ser salvo? Como a morte de Jesus pode trazer salvação, perdão? Segundo aqui, esse auxílio é através, entre outros fatores, mas eu acho esse o mais importante, é através da propiciação. Meus irmãos, propiciação do grego lá, ilasmos, significa uma oferta para satisfazer ou aplacar a ira ou o juízo de Deus sobre um pecador. E se você parar para pensar, professor, foi isso que Deus fez lá no início, tá bom? O homem queria justificar a sua nudez fazendo uma roupa para si mesmo de folhas, né? Está lá na palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não se agradou daquele tipo de vestes, porque, para todos os efeitos, são vestes humanas, são justificativas humanas, como as pessoas querem justificativas humanas para salvar-se a si mesmo. Ok? O que é que Deus faz? Ele mata um cordeiro, tira a pele daquele cordeiro e os veste. Então, aquele cordeiro que foi morto, que segundo diz Apocalipse, desde a fundação do mundo, o cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, aquele cordeiro está sinalizando
para o Cordeiro de Deus que iria morrer. Aquele Cordeiro que Deus matou para aplacar sua própria ira, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então é o justo morrendo pelo injusto. O Cordeiro não tem pecado nenhum, mas através do sangue dele derramado, o nosso sangue, a nossa vida foi perdoada. Ou seja, o Cordeiro de Deus, Cristo, sem pecado, morreu por todos nós para aplacar a ira divina. É por isso que o Senhor não nos destrói, meus irmãos. Por isso que nós temos salvação em Deus. Salvação é isso, eu falei lá no início, né? É livramento de um perigo, de uma destruição iminente. Então, para que Deus não matasse o homem diretamente, extinguisse ele completamente, qual é o plano que Deus faz? Mata um cordeiro, com a pele daquele cordeiro, o sangue dele também, do cordeiro, é derramado, não é? A Bíblia diz que a vida está no sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Olha como todas as coisas se encaixam aí. Então, Deus projeta um plano de salvação, sendo que aquele cordeiro era uma tipificação do cordeiro que viria anos, séculos, milênios depois, Cristo. Né? João Batista entendeu isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? Segundo tópico, nós temos aqui soteriologias inadequadas na antiguidade. Então, ele fala aqui de pelo menos 3. Reencarnacionalistas, galacionistas, que é o mesmo que judaizantes, tá? E os gnosticistas, ou os gnósticos. Meus irmãos, certamente os reencarnacionalistas, eles são bem antigos, tá? E, apesar de ser antigo, eu não sei por que não entrou aqui nas soteriologias inadequadas de hoje. Porque a reencarnação certamente é uma doutrina, é um ensinamento antigo, mas que é muito atrativo nos dias de hoje, visto que tem até pessoas que se dizem crentes, mas acreditam na reencarnação. E já falei aqui que os próprios judeus também acreditam na reencarnação, ok? Dito isto, o nosso comentarista faz aqui uma lista de religiões antigas que acreditam na reencarnação. Tá? O hinduísmo, budismo, jainismo, sikhismo, ou seja, Hare Krishna, kardecista também, né? São os espíritas kardecistas, acreditam na reencarnação. É bom que a gente diga que, com exceção um pouco dos kardecistas, esses outros que é citado na lição, eles acreditam nesse ciclo chamado Samsara. Esse ciclo, meus irmãos, é um ciclo de morte e renascimento. Então, você nasce, morre, renasce, morre, renasce novamente e vai continuando o ciclo até chegar num estádio que eles dizem que a pessoa não precisa reencarnar mais, tá bom? Então, alguns chamam isso, por exemplo, no budismo é chamado de nirvana, quando chega nesse ponto que o espírito passou por todo esse processo, porque a ideia aqui é a pessoa salvar-se a si mesmo através das várias reencarnações. Então, se você era um ladrão, alguém que matou, que assassinou, na próxima reencarnação você vai tentar melhorar isso daí, tá? Lembrando que existe, meus irmãos, esse ponto aqui também é importante para a gente não confundir as coisas, tá? Existe uma diferença da reencarnação espírita, não é? Da reencarnação kardecista, para a reencarnação desses outros
dessas outras religiões antigas, como o hinduísmo, budismo, jainismo, a Hare Krishna, entre outras. Tá? Qual é a diferença, meus irmãos? A diferença é que essa reencarnação, dessas que nós citamos aqui, elas falam de vários estágios, e esses estágios podem acontecer também em animais, tá bom? Por isso que na Índia você tem lá eles têm uma verdadeira veneração, uma adoração por animais, especialmente a vaca, não é? Os ratos também. Frequentemente você vê essas cenas assim pitorescas, né, de um monge lá se alimentando junto com os ratos, né, porque eles acreditam que aqueles ratos ali são reencarnações de pessoas. Baratas, animais, insetos também são reencarnações de pessoas, tá? Essa é a ideia dele. Kardecista não pensa assim. O espiritismo kardecista já acredita na reencarnação apenas de pessoas, em pessoas, e não em animais, tá? Tudo isso é visando o processo evolutivo, ou seja, a pessoa faz isso para evoluir. Não tem salvação nessas religiões através de Jesus, tá? Até porque eles não creem mesmo, né? A salvação é através dos próprios méritos. Por isso que é estranho quando a gente vê crente, e às vezes a gente encontra irmãos que tentam dizer isso, né, que acreditam na salvação através dos próprios méritos, das próprias ações. Tá? Você tem também aqui os galacionistas, que na realidade são os judaizantes. Tá? O judaísmo, meus irmãos, eles pregam que você seguir a Torá e os seus ensinamentos, isso garante a salvação. Além do que, como eu falei, também tem a reencarnação que eles acreditam, né, como um meio de salvação. Você tem aqui também os gnósticos, né, o gnosticismo. O gnosticismo fala que a salvação é através do autoconhecimento. Então, ou seja, as pessoas podem ser salvas através de conhecer a si mesmo. Gnosticismo é uma ideia que advém, digamos assim, de uma filosofia. Né? A filosofia dizia isso: conhece-te a ti mesmo, conheça a si mesmo. É nesse sentido, tá? Para a pessoa buscar o conhecimento. Esse conhecimento, segundo eles, é esotérico, ou seja, é só para alguns iniciados, nem todos podem alcançar esse conhecimento. Esse conhecimento é uma espécie de iluminação para chegar ao divino, para encontrar-se com o divino, tá bom? Ele fala aqui também, agora nós vamos já encerrando para o terceiro e último tópico, ele fala aqui sobre as soteriologias inadequadas de hoje, tá, meus irmãos? E aqui fala do islamismo. O islamismo fala que a salvação é através da fé em Alá, é através da observação aos mandamentos, né, do próprio Alcorão. Ou seja, a salvação também deles é através de méritos daquilo que você faz, das boas obras que você faz, tá bom? Testemunho de Jeová, a salvação não está em Cristo, porém na organização religiosa, tá? Eu acho esse conceito aqui um pouco parecido também com o catolicismo, porque o catolicismo, e eu já vi padres, pessoas importantes dizerem que a tradição da igreja, ou seja, a ideia da igreja, a tradição da igreja é mais importante do que a Bíblia, porque, segundo eles, a Bíblia veio depois, a igreja veio antes, não sei de onde eles tiraram isso, já que você tem aí a Bíblia muito antes da própria igreja católica. Né? Então, eles consideram a igreja mais importante do que a Bíblia. É um pouco esse conceito aqui de você colocar a própria igreja como, assim,
mais importante, tá? Eles também falam, meus irmãos, de classes, né, de ungidos. Essa classe de ungidos é exatamente esses 144.000 que vão ser salvos, né? São as pessoas elevadas espiritualmente, tá bom? E também uma outra classe, que é a grande, chamada grande multidão, dos que vão ficar aqui, dos que não vão ser levados para o paraíso com Deus, etc. Essa é a ideia dos testemunhos de Jeová, tá bom? Mormonismo também crê numa salvação geral e numa salvação mais individual, né, onde a pessoa tem que cumprir os mandamentos, as ordenanças, o batismo sagrado, o casamento que tem que ser feito no tempo. Então você veja que sempre tem alguma coisa que as pessoas precisam fazer para ser salvo, ou seja, atitudes humanas, méritos humanos para ser salvo. Eu fiz uma pesquisa aqui também, meus irmãos, para a gente encerrar, e eu acho muito importante, mais ou menos assim, um apanhado. Isso não está na lição, mas é altamente atualizado, tá bom? Como seria a salvação para as pessoas de maneira geral nos dias de hoje? Então, na minha pesquisa, eu encontrei uma resposta parecida com essa. Por exemplo, as pessoas independentes das religiões, elas interpretam a questão da salvação de maneira bastante diversa. Veem a salvação como um processo de autodescoberta, que é o que a gente acabou de falar aqui do gnosticismo, né? De autodescoberta, conhece a ti mesmo, e também de crescimento espiritual, tá? Onde a busca por significado e propósito é fundamental. Alguns acreditam que a salvação está ligada a questões éticas, morais, enfatizando a importância de viver de forma justa e solidária, ou seja, faça o bem que você vai ser salvo. Essa é a ideia, tá? Outras podem focar na ideia de conexão com algo maior, seja isso um poder divino, a natureza, uma entidade ou qualquer coisa assim, tá? Mas, além disso, aqueles que adotam uma visão mais secular, considerando a salvação como um estado de bem-estar, realização pessoal, sem necessariamente envolver crenças religiosas. Ou seja, essa é uma concepção mais materialista. O que é a salvação para uma pessoa materialista? É você viver bem, é você ter bem-estar, é você ser bem realizado profissionalmente. Essa é a ideia. Mas, em resumo, e aqui está o fator importante, em resumo, a salvação hoje ela é plural e reflete a diversidade de experiência e crença nas pessoas. Ou seja, para as pessoas, a salvação não é através de uma pessoa, não é através de um Salvador, mas é através de vários fatores. Ou seja, inclusive a adoração a vários outros deuses. Sendo que a Bíblia diz, Jesus mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, eu agradeço muito vocês terem nos ouvido até agora. Continue aí comentando os nossos vídeos, compartilhando, para que Deus abençoe cada vez mais esse trabalho que é feito. Eu sei que com simplicidade, mas é feito com bastante amor, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Amém.